Graça e paz, amados. Graça e paz. Aleluia. Nós começamos a semana passada, e foi o que eu disse que deve durar algumas semanas ainda, ministração sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. E hoje nós queremos falar sobre um pai convertido a seus filhos. Eu estive nessa semana me expondo a várias ministrações de pastores realmente de fundamento, que realmente pregam a palavra. E nisso saiu essa ministração aqui. Ali em Malaquias, capítulo... Um pai convertido a seus filhos. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, vai ser o nosso texto base nessas semanas todas, diz assim, ó: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração de seus filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Feche seus olhos. Soberano Papai, nós declaramos a nossa dependência do Senhor, o Senhor que é o grande eu sou, que és aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor que tem princípios e propósitos imutáveis. Nós dependemos de Ti e pedimos ao Teu Espírito Santo que ministre ao nosso coração. Escancaramos o nosso coração para aprendermos de Ti e daremos a Ti sempre o louvor, a honra e a glória em nome de Jesus. Amém? Então, gostaria que vocês prestassem muita atenção. Nós todos temos sido ministrado muito sobre isso também. E aí é o seguinte, ó. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que é que, se não houver uma conversão dos pais aos filhos, e do coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, é o próprio Deus que vem e fere a terra com maldição. Nós costumamos, e eu tenho visto muitas famílias nisso, estava ministrando inclusive para alguém ontem, as pessoas, elas veem o problema na casa, elas veem o problema todo e começam a repreender Satanás. As coisas não dão certo nos negócios, as coisas não dão certo nos relacionamentos e elas já se levantam contra o inimigo. Mas se for fazer um histórico, nós vamos ver que a família delas está desestruturada. Não há amizade, não há comunhão entre pais e filhos, não há um relacionamento. E por isso a maldição vem. Por isso declara, ele, ou seja, o Espírito ou o profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Então, pais convertidos aos filhos. Diga assim, pais convertidos aos filhos. Por isso, nesse dia, essa manhã, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus aos pais, a nós, pais. Porque o país, falando da nação, a nação brasileira, vamos falar dela, o país é tão saudável quanto as famílias que o compõem são saudáveis. E o país é tão doente quanto as famílias que o compõem são doentes. E nós olhando hoje o contexto brasileiro, nós vamos ver que a nossa nação, o nosso país, ele está doente. Porque foram anos de investimento contra a família, desestruturando a família, tentando realmente acabar com a família. E quando a família é destruída, a nação sofre. E da mesma maneira podemos dizer que a igreja é tão saudável quanto as famílias que a compõem são saudáveis. E nós olhando hoje o contexto geral, toda regra tem exceção, mas olhando o contexto geral da igreja brasileira, nós vamos ver que é uma igreja egoísta, uma igreja onde pessoas só buscam as bênçãos. Elas não buscam conserto, elas não buscam andar nos caminhos de Deus, elas não buscam cumprir a palavra, elas querem as
bênçãos. E nisso, e as estatísticas dizem isso, que a igreja, no geral, ela está equiparada praticamente ao mundo. O mesmo número de divórcios do mundo está na igreja, onde 76% dos ditos crentes são viciados em pornografia. Se ele é viciado na pornografia, já viu o restante todo como é. Então, a igreja é tão saudável quanto as famílias que a compõem são saudáveis. Por quê? Por um princípio estabelecido por Deus, que a família é a base, é a célula máter, a célula mãe, é o alicerce e dela procede a igreja e a nação. Família é a base, é o alicerce que dela procede tanto a igreja quanto a nação. Porque é interessante, a maioria das pessoas, e famílias também, veste uma capa. Em casa é literalmente um inferno, é um ringue, é uma arena de lutas, de discórdia. Aí quando vem para a igreja, botam a capa de santidade para mostrar uma coisa que não vivem. Mas nós não temos que mostrar para a sociedade, mostrar para a igreja, mostrar para líderes quem nós somos. O que nós temos que mostrar é para Deus, vivermos, porque quem nos enxerga dioturnamente, não importa, como diz o Salmo 139, se eu descer nas maiores profundezas, embaixo da água, me esconder na caverna mais profunda, seja, Deus sempre estará me vendo e saberá o que eu estou fazendo. Então, as pessoas, vamos dizer, nós nos tornamos às vezes tão inocentes, entre aspas, para não dizer burros, que nós achamos que escondidos ou dentro de quatro paredes, Deus não está vendo. Bom, ninguém me vê, então eu posso fazer o que eu quero. Aí quando eu saio, eu mostro outra coisa. Isto chama-se hipocrisia. Então, é importante entender isso, porque nunca em toda a história da humanidade, a família e a igreja foram alvos de tão severas e de rebeliões as mais diferentes, visando destruí-las. Porque acabando com a família, acabando com a igreja, acaba com a nação. A nação vira, e nós temos exemplos de nações, não vou falar por estarmos na internet. Então, ataques esses que vêm de legisladores, ou seja, de governos, de pessoas que fazem leis, e de pessoas que julgam, que deveriam julgar corretamente. Então, vem de legisladores, vem de governantes, vem de juízes em todas as instâncias, vem da imprensa e da mídia em geral. Eu mesmo não vejo essas minisséries, essas novelas que passam desde sempre. Muitos e muitos anos mesmo. Mas essas novelas, elas são literalmente instrumentos para a destruição da família. Então, a imprensa, o inimigo tem usado através de todas essas mídias, através de governantes, através de leis, tem usado arma de grosso calibre contra a família. Mas agora guarde isso, ó. Se a família for desconstruída, a igreja perde a sua força, perde o seu vigor, e a sociedade se corrompe e será o quê? Destruída. Como nós vimos a semana passada, muitos impérios foram destruídos. O Império Romano foi destruído, vários impérios foram destruídos. Por quê? Porque menosprezaram, desprezaram, desconstruíram a família. E aí chegaram à destruição. Toda nação que desconstrói a família, ela se acaba, ela se destrói. Voltando
ao texto. Então, já na época do profeta Malaquias, 400 anos antes de Cristo, e nós vimos a semana passada que os últimos 2 versículos do Antigo Testamento são o 4 e 5. E dali, depois disso, 400 anos de silêncio. Aquele vácuo. Aquele ato. Então, ali, 400 anos antes de Cristo, havia uma profecia de que Deus enviaria o profeta Elias. Agora, deixa eu dizer uma coisa. É claro que não foi o profeta Elias, literalmente. Pois o profeta Elias já havia morrido há muitos anos. Mas viria uma pessoa no espírito e no poder de Elias. E essa pessoa foi João Batista. Que essa pessoa, ela prepararia o caminho do Senhor. E a principal preparação para a vinda do Senhor Jesus e a manifestação da sua graça era a intervenção de Deus na família. Diga, na família. Então, hoje se vê a igreja evangélica clamando pela volta de Jesus. Clamando pelo seu retorno. Mas uma coisa eu posso dizer, Cristo não voltará enquanto as famílias não forem consertadas. E nós olhando hoje, a não ser por uma intervenção divina mesmo, nós estamos bem longe do conserto da família. Não estou dizendo que não possa haver, e eu acredito que haverá um conserto e será sobrenatural, sim. Mas não adianta clamarmos pela volta de Jesus se não consertarmos as nossas famílias. E o que nós estamos vendo, tanto na nação brasileira, quanto os desastres, como vimos em Moçambique, estamos vindo em tantas outras nações, o quê? Grandes catástrofes, grandes ferimentos de Deus com maldição, porque as famílias estão desestruturadas. Não há conversão de pais aos filhos e nem de filhos aos pais. Então, essa intervenção divina na família aconteceu para que pudesse vir o Senhor Jesus Cristo. Então, essa conversão qual é que é? O coração dos pais fosse convertido aos filhos e o coração dos filhos convertido ao coração de seus pais. Porém, contudo, todavia, como um pai pode ter o seu coração convertido ao coração de seus filhos? Como é que um pai pode inclinar o seu coração para os seus filhos? Como esse milagre, porque é um milagre olhando hoje em dia, onde nas casas o filho ele já nem sai mais do quarto, os filhos, cada um tem a sua televisão, cada um tem os seus aparelhos eletrônicos, e do quarto não sai até, ou quando tem empregado, ou então a mãe que se torna uma escrava, leva desde comida e tudo no quarto. Como esse milagre pode acontecer da conversão de uns para os outros? Dessa volta por completo do coração dos pais para o coração dos filhos, para que a terra não seja ferida com maldição. Porque onde não há harmonia no lar, nem convivência harmoniosa entre pais e filhos e pais, a maldição está presente. Isso não sou eu que digo. É Deus falando através do profeta Malaquias. E nós temos visto, querido, muita maldição. Foi ontem, acho que foi ontem pela manhã, ainda um adolescente de 15 anos matou seu pai com um tiro. E não foi um tiro, foram 5 tiros na cara. Ou seja, era muita raiva numa pessoa só. Isso é maldição. Então, como os pais podem se converter a seus filhos? Primeiro, pais convertidos a seus filhos são aqueles pais que deliberadamente reservam, encontram, dedicam, priorizam tempo para orar pelos seus filhos. Guarde bem isso. Eles tomam a decisão de
reservam tempo para, encontram, dedicam, priorizam tempo para orarem por seus filhos. Hoje nós vivemos um mundo de muita correria, de muita agitação, onde parece que 24 horas é pouco, é muito pouco. O dia poderia ter 48 horas. Somos comprometidos, estressados e ocupados demais, com agenda lotada demais, onde muitas coisas disputam o nosso coração, o nosso tempo, a nossa agenda e a nossa atenção. Porém, se nós queremos livrar a nossa casa da maldição, guarde isso. Se nós queremos livrar a nossa casa da maldição, se nós queremos livrar a igreja da frieza, se nós queremos livrar a nação de tragédias, a recomendação de Deus é essa aqui, ó. Não. Pai, converta o seu coração a seus filhos, orando por eles e se colocando na brecha em favor deles. Guarde isso, ó. Pai, converta o seu coração aos seus filhos, orando por eles e se colocando na brecha em favor deles. Por isso, deixa eu lhes dizer uma coisa, ó. Pais, não desistam dos seus filhos. Não desista de colocar a vida de seus filhos na presença de Deus. Não desistam de esperar um milagre da parte de Deus na vida de seus filhos. É muito provável que pais aqui, pais que estão nos ouvindo, já estejam orando por seus filhos por causas muito específicas. E é muito provável que alguns não estejam vendo os sinais das mudanças que esperam, que aguardam no coração e na mente dos filhos. Mas eu quero lhes encorajar a perseverar, a não desistir, a não abrir mão de um sinal do favor de Deus dentro da sua casa. Posso ouvir um amém? E a história nos encoraja a isso. Talvez o homem mais relevante, até estou lendo um livro dele, na história da igreja de todos os tempos, tenha sido Agostinho de Hipona, ou Aurélio Agostinho. Ele foi o maior expoente da igreja no período dos pais da igreja, lá no começo da igreja. Ele foi a fonte de onde beberam os reformadores. Este homem influencia até hoje o pensamento ocidental, e é por esse homem que a sua mãe orou por 30 anos. Não foi 30 dias ou 30 meses, foram 30 anos. Porque Agostinho de Hipona era um devasso, vivia uma vida libertina. Porém, a sua mãe não abriu mão, não desistiu, mas ela insistiu, ela orou, ela chorou e clamou. Ela se colocou na brecha e, por fim, viu a vitória da sua intercessão. E seu filho não apenas se converteu a Cristo, mas se tornou um grande líder do cristianismo de seu tempo. Vale a pena ou não vale orar? Vale. Nós não podemos abrir mão. Ao olhar para a história, vemos homens e mulheres orando. E a mulher, uma mulher como Susana Wesley, ela tinha 19 filhos. Imagine uma mãe ter 19 filhos em casa. Com certeza, ela quando ia chamar um, chamava uns 10 antes de achar aquele um. Ela não ia lembrar dos nomes deles. Além disso, a Susana tinha um marido problemático, que não conseguia manter a sua vida financeira em ordem, ou seja, era um desregrado, devia dever para todo mundo. Mas mesmo com tantos problemas e com tantos filhos, Susana Wesley entrava no seu quarto 1 hora por dia
e seus 19 filhos, e todas as lutas não a interrompiam. Seus filhos sabiam que ela estava de joelho em intercessão em favor de cada um deles. Essa mulher deu ao mundo John Wesley. Vocês já viram falar de John Wesley, um dos maiores pregadores do início do século passado. Carlos Wesley. Essa mulher influenciou a vida de seus filhos enquanto ela viveu. Por isso a recomendação é: pais, não desistam de orar por seus filhos. Amém? E aí só uma pergunta para nós passar para o segundo tópico. Como está a sua agenda de oração por seus filhos? Como está? Segundo, o que são pais convertidos aos seus filhos? São pais que não desistem jamais de ver o milagre da salvação de seus filhos. Nós vivemos, queridos, num mundo onde os nossos filhos são disputados por muitas coisas. Na escola, na rua, nas mídias sociais, entre os colegas que os convidam para conhecer o mundo e curtir a vida. São muitas amizades sedutoras, muitos lugares escorregadios, muitas propostas mirabolantes. Nossos filhos estão vivendo nessa arena de muitas lutas, de muitas tensões no coração e na alma. E nós não podemos, guarde isso, nós não podemos nos contentar em dar aos nossos filhos apenas um teto, ou seja, uma casa, apenas roupa boa, apenas os melhores celulares, ou seja o que for, apenas uma formação intelectual. Porque mais importante do que qualquer coisa é que nós precisamos é ver os nossos filhos salvos. O resto é tudo resto. Tudo vai se acabar. Porque o celular hoje, lançado hoje, não leva um mês, ele já está ultrapassado. Mas a salvação, ela não ultrapassa. Nossos filhos podem alcançar, queridos, os maiores triunfos desse mundo. Pode subir os degraus das universidades mais famosas do mundo. Podem decorar as paredes dos seus escritórios com os diplomas mais cobiçados do mundo. E eles podem alcançar o maior sucesso profissional nas melhores e maiores empresas do mundo. Porém, se eles não estiverem salvos, nós teremos fracassado redondamente em nossa missão como pais. Parou para pensar nisso? Ah, meu filho é doutor, e daí? Isso não vale nada se ele não for salvo. A missão como pai fracassou. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que não desistiram. Uma delas, de suas famílias, uma delas foi Abigail, que o seu marido, Nabal, ele se levantou contra Davi, e Davi vinha para matá-lo, quando Abigail correu com pressa para salvar a sua casa. Outro exemplo é Joquebede, a mãe de Moisés, que mesmo seu filho sendo sentenciado à morte, porque o faraó tinha dado a ordem que todo macho, todo filho homem que nascesse deveria ser morto. Mesmo seu filho sendo sentenciado à morte, ela lutou por sua vida, colocando aonde? Num cesto, escondeu por 3 meses e depois botou num cesto dentro do rio Nilo para que fosse encontrado pela filha de Faraó. Outro exemplo, queridos, é a mulher Ciro Fenícia,
aquela que Jesus chamou ela de cadela. Literalmente foi isso. Mas mesmo diante das dificuldades e das rejeições, porque Jesus disse, o pão é para os filhos. Mesmo ante as rejeições, ela não desistiu até ver a sua filha liberta. Outro exemplo é o de Davi, que ao chegar depois de uma batalha, chegou em Ziglag, ele viu que a sua família toda tinha sido raptada. Então ele chorou, ele orou, ele lutou e ele não desistiu até ter seus filhos e família salva. Deixa eu lhes fazer uma pergunta, essa aqui, ó. Você tem lutado, chorado, orado a Deus para que cada um de seus filhos seja salvo? Mesmo que hoje, como eu disse anteriormente, você não veja o sinal evidente da salvação de Deus em sua casa, em nome de Jesus, não desista. Por quê? Você não gerou filhos para a morte, para o cativeiro. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Posso ouvir um amém? Seus filhos são herança de Deus. Seus filhos são propriedade de Deus. Então não desista deles, porque eles são filhos da promessa. Comece a vê-los de outro jeito. Ou, se não começou, comece realmente a orar. Mas já comece a vê-los de forma diferente. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Você pode não estar vendo o seu filho transformado, mas que se espera. Você espera dele um santo, espera dele um crente exemplar. Comece a vê-lo dessa forma e a tratá-lo dessa forma. Mude o seu linguajar para com ele. Amém? Outra coisa, não desista de ver a salvação de Deus na vida de seus filhos. Uma coisa temos que fazer. No que depender de nós, não podemos desistir, não podemos abrir mão de nenhum dos nossos filhos. Amém? Contando rapidamente, como contou o pastor que eu estava ouvindo, ele contou a história do pastor Jim Cymbala. É um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. Um dia, quando o pastor Jim Cymbala chegou em casa, a filha adolescente dele que chegou e disse assim, ó, pai, eu não quero mais saber do seu Deus, não quero mais saber da igreja e nem do cristianismo. Eu quero curtir a minha vida, quero conhecer o mundo. O pai insistiu, o pai chorou, o pai orou, mas não adiantou. Sua filha colocou a mochila nas costas e saiu porta fora e mergulhou nas sombras mais espessas do mundo e do pecado. Seu pai pensou até em desistir do pastorado, porque ele não se achava mais com autoridade para ser pastor. Ele não se achava mais em condições de, no púlpito, exortar e ensinar as pessoas, tendo uma filha no mundo. E aí um dia, um amigo dele ligou e disse assim, pastor Jim Cymbala, esqueça da sua filha, ela não quer nada com Deus, deixe ela. Mas a pergunta é, como um pai pode desistir de sua filha? E até que um dia ele foi para uma vigília de oração em sua igreja. Naquela vigília, uma moça se levanta e diz o seguinte, pastor Jim Cymbala, a nossa igreja nunca chorou e nem levantou um clamor por sua filha. Então aquele povo começou a clamar e aquela igreja se transformou numa sala de parto, de gemidos, de dores, de soluço. E ao voltar para casa naquela madrugada, o pastor disse à sua esposa que tinha a certeza de que Deus libertara a sua filha.
E 2 dias depois, pela manhã, a campainha toca e a mãe vai até a porta e vê a sua filha com lágrima nos olhos, correndo porta dentro, indo até o quarto do seu pai e perguntando: pai, diga-me o que aconteceu há 2 dias atrás de madrugada, porque eu fui acordada e tomada de convicção de pecado e meus olhos foram abertos. E eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para a minha família, para a minha igreja e para o meu Deus. Por quê? Porque Deus libertou a minha alma. Por isso, pais, eu quero encorajar a você a não desistir de ver os seus filhos salvos debaixo do sangue do Cordeiro e dentro da arca da salvação, que é a igreja. Posso ouvir um amém? Terceiro lugar. O que é um pai convertido a seus filhos? É um pai e uma mãe que tem a coragem de consagrar seus filhos para Deus. Não é aquela simplesmente apresentar quando a criança é pequena, não. Nós vamos ver. Pais, quais são os sonhos, os seus sonhos para os seus filhos? Porque muitas vezes os sonhos que nós temos para os nossos filhos é que eles supram as frustrações de não termos conseguido isso ou aquilo. E quem sabe nossos filhos consigam fazer o que nós não conseguimos. Será que esse é o nosso sonho? Ou quem sabe o nosso sonho seja levantar nossos filhos como um troféu da nossa vaidade. Viu, meu filho? Olha onde ele está, olha quem ele é. A pergunta é: quais são seus sonhos para seus filhos? Quem sabe que eles sejam poderosamente usados nas mãos de Deus e que onde estiverem, não importa a profissão que eles tenham, não importa a posição que eles ocupem, mas que eles exerçam e façam dessa profissão uma plataforma de serviço ao reino de Deus? Talvez seu sonho para seus filhos é que eles sejam pessoas ricas, destacadas, famosas na sociedade? Ou seu sonho para seus filhos é que seja alguém que vai ser instrumento nas mãos de Deus? Agora uma pergunta. Você teria coragem de orar para que seus filhos fossem pregadores da palavra de Deus, missionários em terras distantes? Deveríamos fazer como o salmista diz, lançar nossos filhos como flechas nas mãos do guerreiro. Por quê? Flecha não se guarda. Flecha se lança na direção do projeto de Deus. Por quê? Ah, mas se ele for, meu Deus do céu, vai estar num lugar, vai estar longe, não sei o que tem. Guarde isso daqui, ó. O lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Eu andei por muitos lugares, e por lugares desertos mesmo, e as pessoas diziam, pessoas da igreja: pastor, o senhor é louco, andar por esses lugares de noite, andar por esses desertos sozinho. Eu digo: meu filho, se eu não confiar em Deus, e se eu não estiver no centro da vontade de Deus, eu posso estar em casa, e vai ser um lugar tão inseguro quanto lá no meio do deserto. O lugar mais seguro é estar no centro da vontade de Deus. Guarde isso daqui, ó. Você já parou para pensar que nós só estamos aqui porque um dia um pai e uma mãe tiveram coragem de consagrar um filho para que fizesse a vontade de Deus? Quantos missionários vieram de fora? Os fundadores da Assembleia de Deus mesmo vieram além mar. Quantos, se nós formos ver os heróis da fé,
tem alguns livros sobre eles. Muitos não chegaram a 30 anos. Morreram de malária, morreram de frio, morreram com tuberculose. Por quê? Porque entregaram a sua vida a levar a mensagem. E hoje nós estamos aqui por quê? Porque eles se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Foram pais que consagraram, que entregaram, que oraram por seus filhos para isso. Pense nisso. A conversão dos pais aos filhos são pais que têm coragem de consagrar seus filhos a Deus. Quarto lugar, o que é um pai convertido a seus filhos? São pais que decididamente estão comprometidos em criar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6,4 diz assim, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E aí vem a hipocrisia, né? Eu não posso dizer não para o filho, senão ele fica irado. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Guarde isso daqui, Os pais não podem criar seus filhos com amargura, mas não podem abrir mão dos valores de Deus dentro da sua casa. Quem manda, o juiz final, é a palavra de Deus. Isso aqui, guarde, os filhos podem até escolher não seguir o caminho certo, mas os pais não podem escolher relaxar o ensino dos princípios bíblicos. Posso ouvir um amém? Não podem relaxar. Criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o princípio bíblico dado por Deus. Crie os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Onde admoestar é chamar e conversar, significando também confrontar a pessoa com a verdade de Deus. E é o que nós estamos fazendo nesses dias. Por isso, guarde isso daqui, Entendamos, pais, entendamos que quando cumprimos o nosso papel, ensinando, confrontando, admoestando, na verdade, Deus age poderosamente através do instrumento chamado admoestação. Deus age. Porque é uma palavra que a pessoa vai ouvir e vai descer ao coração. E no dia do confronto, o Espírito Santo traz à sua mente. Lembra que tenho falado há tanto tempo? A única matéria-prima que o Espírito Santo tem é a palavra de Deus em nós. Se os pais não ensinarem a seus filhos, o Espírito Santo não tem o que fazer. Que quem convence do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Se nós falharmos em ensinar, as crianças estão jogadas à própria sorte. O que é um pai convertido aos seus filhos? É aquele pai que ensina não o caminho. Filho, esse é o caminho, pode ir. Não, mas ensina no caminho. Filho, venha, porque esse caminho eu já passei. Faça isso, porque isso eu estou fazendo. Um pai convertido aos seus filhos é o pai que ensina a criança pelo exemplo. Pois não basta dizer o que a criança tem que fazer. É preciso que os pais façam. Vão à frente, sendo exemplos a serem seguidos. Não basta dizer ao filho, faça isso, enquanto o pai não faz. Não basta dizer ao filho, filho, tu não pode mentir. Mas quando toca uma campainha ou um telefone, filho, se for para mim, diz que eu não estou. Ou se é fulano, o papai não está. Aí o filho vai dizer assim, o papai disse que não está. Então não basta, tem que ter o exemplo. É por isso que a Bíblia diz,
E ali 6 anos, 7 anos nós falamos sobre isso. Deuteronômio capítulo 6. E eu vou ler só o verso 7 que diz, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no coração dos pais. E tu as inculcarás, ensinarás a teus filhos. E aí vai dizer, ao deitar-te, ao levantar-te, ao andar, ou seja, onde você for, vai ensinar aos seus filhos pelo exemplo. Diga assim, fale comigo, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso passar o que eu não tenho. Por isso, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então tu terás autoridade para ensinar. Primeiro os pais se educam, aprendem, e depois eles criam os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que são pais convertidos aos seus filhos? São pais que decisivamente zelam pela vida espiritual dos filhos, que têm o compromisso da santificação dos seus filhos. Hoje estamos vivendo dias difíceis. E se não tomarmos cuidado, o padrão vai mudando. As exigências vão relaxando, vão se tornando elásticas demais, permissivas demais. Não tem coisa para me dar mais ódio, como diz um amigo meu, me dá uns 50 ódio e uns 30 nojo. O pai diz, filho, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. E é umas 30 vezes. E o filho faz da mesmo jeito. Está criando uma pessoa desobediente e rebelde. E a culpa toda é dos pais. Fala-se uma vez. É uma só. Então estamos vivendo onde as coisas vão se elastecendo, ficando permissivas demais, contrariando o que diz Romanos 12, 2. Ali diz, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com esse sistema de coisas, mas os pais vão se conformando. Mas todo mundo faz. Deus o livre se eu disser não, e ele reclamar para a professora, reclamar para o vizinho, reclamar para o conselho tutelar. Então, de repente, o que é certo passa a não ser tão certo assim. Exemplos das Escrituras sobre isso, queridos. Nós vemos Ló. Ló, quando se separou de Abraão, ele olhou para as campinas verdes de Sodoma e escolheu ir para lá. E convenhamos que financeiramente era vantajoso, os favores, as oportunidades, a cidade grande. E a Bíblia diz que Ló foi armando as suas tendas até as bandas, ou até chegar a Sodoma. Ele foi levando a sua família para uma região de perigo. E tentando dar o melhor para a sua família, ele perdeu a sua família. Da mesma forma, Eli, lembra o sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, que depois veio Samuel, que foi entregue por sua mãe? Mas o que Eli fez? Foi sacerdote por 40 anos. 40 anos ele trabalhou nas coisas sagradas. Seus filhos cresceram acostumados com as coisas sagradas. Mas eram filhos desobedientes. E Eli não os corrigia, não os disciplinava. E por, entre aspas, amar os filhos mais do que amar a Deus, não os corrigiu e por isso perdeu os seus filhos. Outro mau exemplo é o de Davi, que jamais disse não ao seu filho Adonias. Olha o que diz a palavra em 1 de Reis 1,6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E Davi era um pai bonachão, o Davi não dizia não para os seus filhos, ele não confrontava, ele queria ver o seu filho sempre alegre, feliz.
E por falta de admoestação e disciplina, Davi perdeu os seus filhos. Um bom exemplo para nós, quem sabe seja Jó. Jó não estava preocupado com a reputação dos filhos. Ele estava preocupado com o coração dos filhos. Que os filhos tivessem pecado contra Deus no seu coração. Isso preocupava Jó. Por isso, guarde isso, ó. Não basta parecer que está tudo bem. É preciso estar bem. Nós, pais, precisamos estar comprometidos com essa agenda. Que nossos filhos tenham um coração temente a Deus. Exemplo para nós é o apóstolo João, que diz ali, na terceira carta de João, verso 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não há maior gozo para um pai saber isso. O que é um pai convertido a seus filhos? É um pai que prioriza os filhos. E aqui vemos um princípio da maior importância para nós. Guarde isso aqui, ó. Davi tentou compensar presença com presentes. Davi dava grandes presentes aos seus filhos, tanto é que fez todos os seus filhos ministros de Estado. Mas o coração de Davi não era dos seus filhos. Nossos filhos não precisam de presentes. Nossos filhos precisam de presença. Tempo e dedicação para os filhos faz toda a diferença. Por isso, pais, guardem isso daqui, ó. O nosso sucesso é fracasso se nós perdermos os nossos filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Só nisso dá uma mensagem muito grande. O maior tesouro que nós temos não são bens que acumulamos, são os nossos filhos. Pais convertidos aos filhos são pais que fazem do seu lar um lugar de graça. Porque muitas vezes falta na casa graça. Porque tem um ambiente carrancudo, um ambiente de cobrança, um ambiente de críticas, um ambiente de acusação. Nossa casa precisa não mais de tanto amor, mas ela precisa também de um pouco de humor. O que impressiona a parábola do filho pródigo é que quando ele estava em crise, fora de casa, abrindo um parêntese, foi ele que saiu de casa, não foi mandado. Então, quando ele estava em crise, fora de casa, ele puxou na memória e o que ele tinha deixado em casa. E ele lembrou disso daqui, ó. Na casa de meu pai tem pão com fartura. E eu aqui estou comendo bolotas. Deixa eu perguntar algo. Quando nossos filhos puxam em suas mentes sobre a casa do pai, o que é que eles lembram? Qual é o ambiente que nós estamos formando dentro da nossa casa? Guarde isso daqui, ó. Onde falta graça, coisas se tornam mais importantes que pessoas. E nós estamos vivendo a geração onde coisas são mais importantes que pessoas. Conheço, e não são poucos, crentes que dão muito mais valor para o seu carro do que para os seus filhos. Lustram mais os seus carros do que lustram relacionamentos. Onde falta graça na casa, coisas se tornam mais importantes que pessoas. Onde falta graça na casa, a mágoa impede o bálsamo do perdão.
E tem muitos lares onde pessoas magoadas vivem debaixo do mesmo teto. E isso traz maldição. Davi também é um mau exemplo sobre isso. Por 11 anos, ele ficou brigado e amargurado com seu filho Absalão. Não queria vê-lo. Chegou o momento em que Absalão manda um recado para Davi dizendo: se o Senhor tem algo contra mim, então me mate, mas converse comigo. Lembro do exemplo que eu dei a semana passada do filho que se matou, porque os pais foram tão rígidos com ele, disseram: não queremos mais conversar contigo, você nos envergonhou. Foi o caso de Absalão. Se tem algo, se perdoem, mas não deixem de conversar. E a Bíblia diz o seguinte, quando o coração dos pais é convertido aos filhos, Deus suspende o juízo e não fere a nação com maldição. Mas pensemos no inverso. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Mas, se o coração dos pais não se converter aos filhos, e o coração dos filhos não se converter aos pais, então a terra será ferida com maldição. Guarde isso daqui, Nada contribui mais para a bênção de uma nação do que investirmos na nossa família. E para encerrar, porque a única maneira de preservar a nação é cuidar da família. A única maneira de abençoar a igreja é investir na família. Outra coisa, a única maneira de termos dias melhores em nossa casa, igreja e país é o coração dos pais se convertendo aos filhos e o coração dos filhos se convertendo aos pais. Amém? É isso, e só isso, e só dessa maneira que o Senhor Jesus poderá agir em nossa família. E nós, queridos, e nós, diante de tudo isso, o que vamos fazer? Minha recomendação é que você se exponha mais vezes. Vai estar no Facebook essa ministração, exponha-se a ela. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir graça ao nosso Pai, para que nos dê sabedoria, nos dê coragem, nos dê entendimento e discernimento, para que nós possamos consertar a nossa família. Que a mudança que nós queremos ver em nossos filhos, ela comece em nós. E a mudança que nós queremos ver na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação, comece pela conversão do nosso coração ao coração dos nossos filhos e a conversão do coração dos nossos filhos a nós. Porque só assim a bênção virá. Caso contrário, não havendo conversão, a maldição se instala. E é o que nós estamos vendo aí. Então nós precisamos reverter essa situação. E conclamo a todos que comecem um trabalho dentro do seu lar. Comece um trabalho junto à sua família. Não importa o que os outros estão fazendo, conserte a sua família. Que haja uma conversão, que haja pedido de perdão, liberação de perdão. E desta maneira, a bênção de Deus virá. E fortalecerá a igreja, e abençoará a nação, e afastará a maldição. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Te damos graças pela tua palavra, que ministrou o nosso coração como pais e como filhos. Te pedimos que esta palavra não seja mais uma no nosso currículo de pregações, mas que seja realmente algo vindo da tua parte, vindo dos céus, e que mude realmente o nosso proceder dentro de nossas casas. Pai, que venha realmente
uma graça, a graça da conversão do nosso coração como pais ao coração dos nossos filhos e convertendo o coração dos nossos filhos a nós como pais, para que a bênção seja instalada em nossas famílias. E desta maneira, nós deixamos de correr atrás de coisas, nós deixamos de fazer campanhas, fazer promessas, pagar promessas para que a bênção venha. Quando o Senhor dá o princípio, o Senhor dá a fórmula, o Senhor dá realmente o que precisamos fazer. Conversão, comunhão, literalmente, ó Pai, amizade, amor dentro de nossas famílias. Que realmente, ó Pai, a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas. E desta maneira levantemos famílias fortes, curadas e totalmente libertas, que te busquem, que te obedeçam e que sejam exemplo para as demais famílias de toda a terra. E daremos a Ti, ó Pai, o louvor, a honra e a glória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amor.